E hoje nós vamos aprender com São Francisco de Sales também a questão do jejum dos olhos. Eu não sei se você já meditou sobre essa questão, mas os ensinamentos salutares desse santo bispo vai lhe fazer um bem enorme na alma, e isso é de uma seriedade absurda, porque acredite em mim, Santo Afonso diz que tem inúmeras almas que estão condenadas ao fogo do inferno por causa que não fizeram o jejum dos olhos, tá? Eu me chamo Anderson Reis, eu fico muito feliz de ter você aqui como o meu seguidor, como inscrito no meu canal, e a minha alegria é poder edificar a sua vida nesse tempo tão propício. E os seus comentários, se você está gostando, se está edificando a sua vida, me é muito caro, me é muito importante, tá? Então a gente está utilizando aqui esse livro que eu tenho falado, né, o link está aqui embaixo. Por favor, fortaleça o nosso apostolado, né, tem esse livro, tem esse daqui que também são sobre o devocionário quaresmal. Vou indicar mais uma obra mais para frente. Nós precisamos muito dessa sua ajuda, porque claro, você acaba sendo muito beneficiado, e a Editora Imaculada continua cumprindo a sua missão de espalhar bons livros na vida das pessoas, tá? Depois que a gente falou sobre a gula, o São Bernardo de Claraval, citando São Francisco de Sales, falando sobre ele, vai dizer assim, ó: mas este glorioso santo acrescenta que, como não foi apenas a boca que pecou, mas também todos os outros sentidos, nosso jejum deve ser geral e completo, ou seja, todos os membros do nosso corpo devem jejuar, pois se ofendemos a Deus pelos olhos, pelos ouvidos, pela língua e por nossos outros sentidos, por que não devemos fazê-lo jejuar também, tá? Então hoje nós iremos trabalhar sobre a questão dos olhos. Olha o que São Francisco de Sales vai dizer aqui, ó: quantos pecados entram na alma pelos olhos, como indica a Escritura, que é na primeira carta de São João, no capítulo 2 e no versículo 16. Vamos ver o que o apóstolo vai dizer aqui, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Ou seja, gente, isso daqui é uma questão muito séria, e eu acho mais forte ainda quando o Verbo eterno encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, chega a dizer no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5 e no versículo 29, está aqui nas Sagradas Escrituras, e eu acho que você já leu isso daqui: se o teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança longe de ti, porque te é preferível perder-se um só dos teus membros, que o teu corpo todo seja lançado na geena. Nosso Senhor está dizendo sobre o arrancar os olhos, né? Até tem um comentário para fazer para vocês sobre um pagão que fez isso. Até tá no livro que eu vou utilizar para a gente trabalhar um pouquinho disso daqui, mas eu já estou aqui com esta parte, e eu já vou aproveitar para trazer. A gente está meditando aqui o Escola de Perfeição Cristã de Santo Afonso Maria de Ligório, e agora sobre a questão da mortificação dos olhos, do jejum dos olhos. Eu vou pegar toda essa obra aqui, tá? Sêneca diz que a cegueira é muito útil para a conservação da inocência. Segundo esta máxima, um filósofo pagão arrancou-se os olhos para guardar a castidade, como vai nos referir Tertuliano. Isto, porém, não é lícito a nós cristãos, se queremos conservar... isso não é lícito aos nossos cristãos. Ele vai dizer aqui, ó: se queremos conservar a castidade, devemos, contudo, fazer-nos cego por virtude, abstendo-nos de olhar para o que possa despertar em nós os maus pensamentos. Agora, veja bem. É lícito falar para arrancar os olhos? Não, mas por que nosso Senhor Jesus Cristo fala para arrancar e jogar longe? Mas a gente não tem que seguir a palavra? Não vai dizer lá em Tiago 1,22, sede cumpridores da palavra e não apenas ouvinte? Graças a Deus que nós somos católicos, e teve uns santos que foram iluminados por uma tamanha graça que nos ajuda a entender o tesouro que está aqui nas Escrituras. Quando ele vai dizer arranca os teus olhos e joga fora, São Bernardino de Sena vai dizer que isto é o abandono das ocasiões de pecado. Para você arrancar os seus olhos, se você está numa situação em que você vê que você pode ter algum contato com algo que possa te fazer pecar, não fique ali. Então, por exemplo, como é difícil para um católico que quer viver a santificação pessoal, que quer amar a Deus de verdade, frequentar uma praia.
né? Padre Pio um dia viu uma mulher com o ombro para fora na roupa e falou assim: eu tenho pena do seu ombro no purgatório. Eu sei que algumas pessoas vão achar que é muito radical isso daqui, mas não tem problema, a gente está com o Evangelho, a gente está com a palavra da igreja e com os santos, né? O que a gente segue é as máximas de Deus e não as máximas do mundo. Então veja bem, ele não manda você arrancar, mas ele manda você abandonar as ocasiões do pecado. Porque você vai numa praia, você vai ter contato com uma mulher que está com biquíni, é um tapa-sexo, tapa um pouco aqui em cima e outras coisas, mas fica muito exposto. E aí depois uma pessoa olha aquilo, e aí ele vai explicar depois, o que eu vou explicar para vocês, o mecanismo de entra para os olhos, para onde vai depois, e aí não quer pecar. Vê como que é difícil essa questão? O que não tem de publicidade na internet hoje? Né? A questão de até perfis católicos com uma sensualidade descabida. Eu já falei aqui para vocês, teve uma vez que eu fui pregar num evento e tinha uma moça com uma roupa extremamente indecorosa. Eu cheguei para os rapazes, eu falei assim: meninos, vocês não exortam essa menina a se comportar com mais modéstia, porque ela está cantando no Ministério de Música Católico? E os meninos disseram que a moça disse que o que é bonito é para se mostrar. E eu fiquei verdadeiramente com nojo do comportamento dessa moça, porque vai ter que mostrar. Bom, então veja bem, abandonar a ocasião de pecado, né? Você tem que tomar cuidado. A questão não é retirar os olhos, a questão é uma vigilância muito grande, porque por meio dele pode vir bomba. Agora, vamos ver o que Santo Afonso vai citar aqui, falando sobre essa questão da modéstia dos olhos. A gente está usando a palavra como jejum aqui, né? O jejum dos olhos, como vai dizer o nosso querido São Francisco de Sales. Santo Agostinho vai dizer que do olhar nasce o pensamento. Então, olhou, vem o pensamento. E do pensamento a concupiscência, desejo que arde. E ele ainda vai comentar: se Eva não tivesse olhado para o fruto proibido, não teria pecado. Ela, porém, achou gosto em contemplá-lo, parecendo-lhe bom e belo, apanhou-o então e fez-se culpada desse pecado da desobediência, que até hoje nós pagamos um preço muito caro. Agora, olha a meditação do santo. Como que foi a tentação do demônio? Ele seduziu ela para olhar o pecado. Porque Satanás, muito inteligente, ele vai saber o que vai dizer o Santo Agostinho. Do olhar veio o pensamento e deu aquele desejo de provar do pecado, de ter o pecado, né? Eu lembro de uma aula do Padre Paulo Ricardo, que ele falava de jovens com problemas gravíssimos de pornografia. Ele tratava sobre a questão da pornografia soft. E aí ele falou de um documentário de um menino que simplesmente viu uma menina de shorts na rua. Ele parava, entrava dentro de um banheiro e iria se masturbar em virtude dessa escravidão tão profunda da vida dele. O que é? Só de olhar. E claro, os santos eles comentam assim que o pecado da vista está muito ligado a pecados sexuais, né? Mas quantas pessoas que, por exemplo, moças, perdão, eu não estou muito bem da garganta, ficam encantadas simplesmente com a beleza do vestir, roupas caríssimas, homens que ficam encantados com a vista, olhando simplesmente para carros maravilhosos, mansões, roupas belíssimas, e que só procuram com a sua vista coisas que possam lhe dar algum tipo de prazer, algum tipo de coisa que possa levar aos seus apetites sensíveis a se banhar, né? A degustar de tudo isso. Grande idiotice. Porque quando uma pessoa está com os olhos contaminados pelo pecado, ela não consegue enxergar a nosso Senhor Jesus Cristo. Isso daí é a verdadeira desgraça da vida. Eu lembro que um dia eu estava no Instituto do Verbo Encarnado, fazendo um retiro de silêncio. O Padre Andrés fez uma pregação e que isso daí, nossa, acendeu uma luz para mim, que é aquela parte onde nosso Senhor Jesus Cristo é levado até Herodes, e que Herodes vai e começa a olhar para Jesus.
Ele fala, não é você que é o rei dos milagres? Ele vê com aquela cara meia bobona, faz um milagre e tal, começa e tal. E o que Jesus faz? Ele fica olhando para baixo, num silêncio absoluto, e não se comunica. Herodes olha e vê Jesus, mas ele não entende quem é ele. Por quê? Porque os seus olhos estão turvos pelo pecado, estão contaminados. E Jesus nem sequer olhou para aquela alma cebosa, desordenada, cheia de pecado, não se comunicou com ela, ficou num silêncio. Ele não conseguiu olhar para Deus, porque os seus olhos estavam contaminados, e Deus não falou com ele, por causa que ele não estava aberto para a graça. Ou seja, gente, isso é uma coisa muito séria. Eu fico imaginando hoje, com a questão das mídias sociais, da internet, o smartphone está na mão da gente. O que eu procuro na minha vida ter de disciplina com essa questão? E aí o pessoal que trabalha com marketing fala, né? Você tem que ficar fazendo story direto e tal. Eu não sigo tudo isso desse jeito, não. Entendeu? Porque você vira meio que um escravo. Né? Toda hora você tem que ficar postando, mostrando a sua vida a todo momento, porque tem que engajar. Mas calma lá. Eu sou obrigado a ficar com isso daqui toda hora na minha mão, respondendo toda hora, vendo a vida dos outros. Nosso Senhor Jesus Cristo fala, para de ficar olhando a vida, olha para a sua vida, aquilo que você tem que consertar em você, aquilo que você tem que melhorar com você. Isso daí ele vai falar, acho que é Mateus capítulo 7, sobre a trave que está na vida do outro. Agora eu não vou nem... Aqui, ó. Como ousa dizer a teu irmão, deixe-me tirar a palha do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, Jesus vai dizer, tira primeiro a trave do teu olho, assim verás tirar a palha do olho do teu irmão. Deixa eu olhar com meus olhos para a minha própria vida, aquilo que está desordenado, aquilo que não está de acordo, né? Olhar para o meu interior, para mim enxergar um Deus que está lá naquelas moradas elevadas, como diz Santa Teresa, na 7ª morada, me convidando para me unir com Ele, e eu perdendo tempo com tudo que não presta. Deixando os meus olhos, que é a luz da alma. Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer aqui, pelo amor de Deus, onde que está essa passada? O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. É porque através do meu olhar é o que vem no meu pensamento, é o que eu oferto para Deus em oração. São pensamentos elevados que eu posso ter, de responsabilidades que eu tenho relacionado ao amor para minha esposa, os meus filhos, os meus deveres, o meu trabalho. Olhou, pensou. Então eu preciso estar aqui, ó, iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Agora, pelo amor de Deus, se a luz que está em ti são trevas, quão expressa deverão ser as trevas. E aí, o que Jesus começou a falar? É pelo olhar. Aí na quaresma, precisamos fazer jejum dos olhos, sim. Vai continuar dizendo, ó. Aqui vemos como o demônio nos tenta primeiro olhar, depois a desejar e finalmente a consentir, vai dizer Santo Afonso. Ele vai dizer, por isso nos assegura São Jerônimo que o demônio só necessita de nosso começo. Dá-se por satisfeito se lhe abrimos a metade da porta, pois ele saberá conquistar a outra metade. É uma brecha. Santa Teresa d'Ávila dizia que por pequenos buracos Satanás faz grandes arrombos. Aí vai dizer aqui, ó, um olhar voluntário, lançado a uma pessoa do outro sexo, acende uma faísca infernal que precipita a alma na perdição. E aí vai dizer São Bernardo aqui, ó, as primeiras setas que ferem as almas castas, e não raro, as matam e entram pelos olhos. Vai dizer aqui, por causa dos olhos Davi caiu. Quem que era Davi? O homem segundo o coração de Deus. Graças a Deus que ele se arrependeu. Mas vai dizer aqui, ó, caiu Salomão, esse instrumento do Espírito Santo, por causa dos olhos. Quantas almas não se perderam eternamente por causa disso? Depois eu vou pedir para você meditar Eclesiástico capítulo 9, porque ele fala muito dessa questão da vista lá. É muito importante essa leitura, né? Continua dizendo aqui, ó. São Bento, a revolver-se em espinhos, que ele teve que foi uma tentação que ele teve, provieram de olhar imprudente sobre uma senhora. Então, como que essa senhora estava vestida?
Como que essa mulher estava na época de São Bento? Naquela época não existia essas roupas coladas, sensuais, piriguetaças de hoje, uma coisa assim horrenda, né? E que inclusive você quer viver a pureza e muitas vezes você tem que tomar muito cuidado com o lugar que você senta na Santa Missa. Porque tem mulheres de uma indecência tão tenebrosa que entram na igreja, que às vezes, em vez de estar acompanhada do anjo da guarda, vai acompanhada de uma pombagira, né? Eu fiz um vídeo sobre o espírito da pombagira na missa, acho que pegou quase 100 mil visualizações, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque se os santos de antigamente, acho que vissem isso hoje na igreja, ficariam apavorados. E quantos homens que estão na igreja em busca de um recolhimento, de assistir o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e que entram ali por causa disso, por causa da roupa de uma mulher, por causa de uma calça colada, de um vestido, de uma coisa assim horrenda, pecam. Ah, mas Anderson, você é muito radical. Bom, vamos lá. Glória Apolo, naquele testemunho bonito dela, ela se apresenta diante do tribunal de Cristo e Deus começa a fazer um exame de consciência dela mediante os mandamentos da lei de Deus. Quando chega no 6º mandamento, ela pensa, bom, eu nunca cometi um adultério contra o meu esposo, estou feliz. E o que acontece? Nosso Senhor Jesus Cristo vai dizer, glória, todas as vezes que você colocou essa calça apertada, você provocava um olhar num homem de adultério. Por que você que está vendo esse vídeo aqui não faz um exercício? Chega no seu guarda-roupa e vê aquilo que é bom, aquilo que não é. Aquilo que não for, você joga fora, bota fogo. Bota fogo com força. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa cidade da Bahia chamada Irecê. Eu fiz uma pregação e falei para a juventude, juventude, essas roupas não levam a Deus, são impuras, são pecaminosas. Eu falei, por que vocês não botam fogo? Mas falei desse jeito mesmo. A mulherada catou, fez uma fogueira, montou e tacou fogo mesmo. Eu fiquei feliz demais. Porque a mulher tem que ser bonita, elegante e modesta. Ela não tem que ser sensualizada. Isso daí não compete às mulheres da igreja, né? Dentro da própria igreja você vê um negócio desse. Eu comentei aqui, eu fiz um vídeo sobre isso. É um pecado meu, eu já fui perdoado. Eu não gosto de falar sobre essas coisas da minha vida particular, principalmente quando é pecado, né? Que é no confessionário. Mas para testemunho, eu fui em Brasília confessar com o Frei Josué Pereira. Eu estava lá, eu ia muito para Brasília fazer missão lá. E quando eu fui me confessar com ele, eu falei os meus pecados. Ele falou, nada mais? Eu falei, não. Ele falou, e aquela mulher que você olhou para ela e a cobiçou vindo para cá? Você viu ela na escada rolante do metrô. Cara, foi desse jeito. Eu cometi uma falta contra Deus, mas naquele dia eu tive noção, por meio desse sacerdote abençoado, que saudade desse Frei, viu? Faz tempo que eu não vejo ele. Mas naquele dia, por uma graça de Deus, eu entendi que eu tinha cometido um pecado grave. Que aquilo não era uma coisinha de brincadeira. Moralmente dizendo, Deus também não se importa tanto com isso. Não, se importa sim. A gente deve guardar os olhos, olhar para baixo, pedir o sangue de Jesus, o socorro de Jesus e manter os olhos puros e castos sim. Porque senão vai um pensamento, depois vem o consentimento, aí depois parte para um monte de outros de pecado horrendos que nos tiram amizade com Deus. Eu vivi isso daí na minha vida. O Frei falou para mim, eu falei, nossa, na hora que ele falou isso daí, eu falei, meu Deus do céu, como isso é sério. Uma situação particular na minha vida que eu vivi. Então, jejum da vista. Quantas pessoas na quaresma poderiam se recolher, rezar, ficam assistindo série, o tempo inteiro na internet, curiando da vida dos outros. Aí você vai ver o fruto que dá isso daí na sua vida, né? Gente, quaresma é tempo de conversão, né? Eu estou aqui utilizando a vida dos santos, né? Aqui, ó. Olhar imprudente, São Jerônimo, achando-se na gruta de Belém, onde continuamente orava e macerava seu corpo com as mais atrozes penitências, foi por longo tempo atormentado pela lembrança das damas que vira tempos antes em Roma. Então São Jerônimo penitente, nossa, aquele homem lá era forte na mortificação e na penitência, né? O que vinha a pensamento dele? Das moças que ele tinha visto em Roma. E como Santo Afonso vai dizer, pois poderemos ficar preservados de tentações quando nos expomos ao perigo, olhando e até fitando complacentemente pessoas de outro sexo. Aqui diz Santo Afonso. Gente, esse livro é maravilhoso, leva isso daqui para você, estuda essas coisas, porque vai na contramão com o mundo.
esse espírito maldito de relativismo moral que entrou dentro da igreja que tudo pode, né? Tendo se perguntado ao irmão Rogério franciscano, que foi dotado de uma pureza angélica, porque se mostrava tão reservado em seus olhares, quando ele tratava com as mulheres, respondeu. Ele vai dizer aqui, ó, se o homem foge à ocasião, Deus o protege. E se ele se expõe a ela, Nosso Senhor o abandona facilmente, o abandona e facilmente cairá no pecado. Foi aqui, ó. Exemplos de Santo Afonso, você mostra fidelidade com Deus. Agora, São Dionísio Areopagita vai dizer, aquele que não evita o pecado venial, Deus não ajudará a evitar o mortal. Ou seja, gente, Deus quer seriedade, Ele quer que você prove o seu amor por Ele. Não, eu vou guardar os meus olhos por quê? Por causa que eu tenho fé. Eu tenho fé na palavra de Deus. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para a eternidade, não quero ficar brincando, não. Então eu vou vigiar bem os lugares que eu frequento mesmo. Né? Para mim, assim, nossa, eu fico pensando, vai quer levar o nosso filho num parque, num shopping, é uma tortura. Tortura. Né? Tem que ficar andando com os olhos baixos mesmo, porque é uma indecência, a imoralidade atingiu todos os cumes que se possa conceber. Né? É uma coisa assim horrível. Hoje eu moro no interior aqui em Jaú, é até melhor, mas, por exemplo, você vai lá em São Paulo, num parque aberto, mas pelo amor de Deus, você não consegue levar os seus filhos mais. Não dá. Olha aqui, ó. Suposto mesmo que a liberdade que se concede aos olhos não produzisse outros males, impediria sempre o recolhimento da alma durante a oração. Isso daqui eu achei muito sério. Pois tudo o que vimos e nos impressionou apresenta-se aos olhos da nossa alma e nos causa uma imensidade de distrações. Quem goza do recolhimento de espírito durante a oração, tome muito cuidado para não ser privado dessa graça, dando liberdade aos seus olhos. Eu fico imaginando aqui que Santo Afonso está tratando com pessoas que rezavam na época. Santo Afonso é chamado na igreja de doutor da oração. Esse homem rezava 8 horas por dia. E se você quer saber de oração, ele responde, né? Então você tem que ter recolhimento, todas as coisas necessárias para se ter vida de oração, Santo Afonso sabia. Inclusive eu tenho um livro muito bonito aqui na editora chamada A Prática da Oração Mental, né? Eu fiz para ajudar as pessoas a rezarem, porque eu percebo que a maioria das pessoas não... Sério, de verdade, desculpa falar isso daqui, mas com muita sinceridade, mal sabem fazer o primeiro grau de oração, que é a oração vocal. Aí tem um imenso mar de amor, de misericórdia, da bondade divina, que quer te convidar a estar unido a Ele. Aí para isso você precisa de recolhimento. Primeiro o seu recolhimento, para depois você ser chamado a essa oração de simplicidade, e aí você vai subindo nos graus de um próprio recolhimento infuso, que é uma graça especial, que a alma não se distrai, não porque ela é boa, mas porque Deus infundiu essa graça nela. E a alma contempla um mistério e ama, absorve naquilo. Bom, Deus nos chama a viver isso daí com Ele, mas eu tenho que caminhar para chegar até esse cume. E todo mundo é chamado à santidade. O Concílio Vaticano II diz isso. Todos somos chamados à santidade. Mas, gente, nós não estamos... Mausaço. Estamos atormentados pelo mundo. Não, pelo amor de Deus, Deus não chamou para isso daí, não. Para, cata esse celular, esse vício seu aí. Como? Aí depois a pessoa fala, eu não consigo rezar. Eu tô árido, tô na noite escura. Noite escura, para de brincar. Noite escura, cara. Não. É que eu olho tanta porcaria no momento em que eu vou rezar. O que eu tenho no meu pensamento? O que eu tenho na minha mente? Santo Tomás de Aquino dizia, a oração é a elevação da mente a Deus. O que eu vou elevar? O que eu vou ofertar para esse Deus amoroso? Então corta. Quaresma é tempo de conversão, mudança de vida, mudança de rota, vida nova em Cristo Jesus. Paulo, acabou com essas coisas, radical. Lembro quando eu me converti, cheguei em casa, quebrei os meus CD do mundo, falei, agora é Cristo. É isso que a gente tem que ser, radicalidade, decisão importantíssima, que vai nos dar uma vida de amor genuína com Deus, né? Olha, é muito sério isso daqui, né? Os olhos, eu vejo aqui. E aí eu quero encerrar aqui com vocês, dizendo sobre aquela célebre história de São Francisco de Assis, né, que uma vez deixou o convento e foi com um companheiro, dizendo que ia pregar. Só que eu nunca tinha visto dessa maneira aqui, como Santo Afonso está explicando. E dando uma volta na cidade de São Francisco de Assis, com os olhos baixos, entrou no convento depois. Mas quando farás o sermão? Perguntou-lhe o companheiro. Aí o São Francisco respondeu, eu já o fiz, respondeu o santo. E consistiu todo no seu resguardo dos olhos,
de que demos o exemplo ao povo. Então ele andou com os olhos baixos e as pessoas viram eles andando recolhido com os olhos para baixo. Então o que pudemos guardar os nossos olhos para podermos olhar aquilo que é belo, olhar as coisas de Deus. Tá? Deixa aqui o seu comentário, o que você tem achado disso. Mais uma vez, nós temos aqui livros maravilhosos para ajudar você na quaresma. Eu tenho utilizado isso daqui como mestre condutor, que é o Sermões de São Francisco de Sales. Inclusive, muitos padres fizeram um pedido aqui na editora, fiquei muito feliz. Temos esse devocionário que te ajuda com orações maravilhosas da igreja. E hoje eu utilizei esse livro aqui, que todo católico, se pegasse firme, meu Deus do céu, meditasse isso daqui e trabalhasse na vontade, se santificaria, assim, sabe? Escola de Perfeição Cristã. Gente, isso daqui é um manual de santidade, tá? Então eu vou deixar aqui o link de alguns livros bons para você, para que você possa aprender com mestres da vida de santidade, de a vida de amor, o caminho que nós fazemos para estar no coração adorável de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe e salve Maria.